Olá a todos, eu me chamo Logan e sejam todos bem-vindos à nossa jornada pela história da Idade Média, um período que se estendeu por séculos, deixando um legado que ainda influencia o mundo atual. Vamos explorar as características marcantes desta era fascinante. Bem, primeiramente, antes de começar, a gente precisa estar entendendo como que começou a Idade Média. A Idade Média ela começou com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. Por que só o do Ocidente nos interessa? Porque o do Oriente se manteve, mas foi mudado o nome para o Império Bizantino. Nesse momento, o líder germânico Odoacro destituiu o último imperador romano, Rômulo Augusto, que com a queda de Roma decretou o final do Império Romano. Certo. É importante a gente entender que a Idade Média é dividida em duas partes. A Alta Idade Média, dos séculos 5 ao 10, a Baixa Idade Média, dos séculos 11 ao 15. Esses marcos nos ajudam a entender melhor a transformação ao longo desse tempo, facilitando o trabalho dos historiadores. Ou seja, a Alta Idade Média ela vem logo depois da queda de Roma e é um período de muitas transformações na Europa Ocidental, uma vez que houve uma mistura das culturas dos germânicos recém-instalados com a cultura latina. Os historiadores consideram que a Alta Idade Média foi o momento em que foi gestado o feudalismo. As mudanças que surgiram da fragmentação do Império Romano resultou em novas formas de organização social e política e econômica. Após o enfraquecimento do feudalismo, que vai ser discutido mais para frente, surgiu a Baixa Idade Média. A Europa presenciou uma melhora tecnológica que refletiu nas tecnologias agrícolas, como por exemplo, uma das relações mais importantes dessa época é a suzerania e a vassalagem. Na política, o rei possuía poderes consideráveis, embora não absoluto. Para fortalecer sua posição, o rei estabelecia alianças com outros nobres, resultando na relação de vassalagem que surgiu por volta do século VIII. Nessa relação, o rei concede terras ao nobre, que em troca oferece lealdade e serviço. Entretanto, isso se estendeu além do rei para o nobre. Poderia ser feito através de outros nobres. Então, a gente teve muita descentralização do poder nessa época, enfraquecendo o poder do rei. O rei ainda tinha poder, mas não como era antigamente. Certo. Agora, tendo em vista tudo isso, foi onde surgiu o feudalismo, que seria uma forma como a sociedade europeia organizava-se politicamente, economicamente e socialmente na Idade Média. Desde o século V, após o fim do Império Romano, até o século XV, que foi onde teve o fim da Idade Média, esse sistema econômico, social e político era assentado em relações nas quais os senhores, que seriam os nobres, subordinavam vários camponeses, que em troca tinham a proteção do feudo e o direito de explorar na terra do senhor os produtos necessários para a sobrevivência, por meio de uma hierarquia dependente. Então, o cenário é o seguinte: a gente tem a Europa como um todo ainda sofrendo ataques de bárbaros e nobres conquistando terras, mas tendo que protegê-las de ataques.
A forma que eles encontraram de exercer essa proteção foi através de fortificações, certo? Então, através dessas fortificações, eles conseguiram proteger as suas terras. Em contrapartida, nós tínhamos os camponeses que viviam na cidade, só que agora as cidades já não protegiam eles como antigamente. Então, houve um êxodo urbano. Esse êxodo urbano ocorreu e os camponeses foram deslocados até o feudo, que ficava numa zona rural. Nesse feudo, eles tiveram uma troca entre o senhor, o senhorio do feudo e os camponeses, que concebeu uma relação mútua de servil. E aí que surgiu a relação de servo. Esse é o significado, onde ele já não era um escravo, porque ele tirava proveito da terra, mas ele também tinha que dar impostos para ter a proteção, para poder usufruir da terra. Então, foi basicamente assim que a gente construiu a sociedade medieval, onde a gente tinha o clero, que não foi mencionado ainda, mas é basicamente formada pelo corpo da Igreja Católica. A gente tinha a nobreza, que era formada pelos nobres, os donos de terra e os donos de feudos. Os camponeses e os servos, que era formada pela maioria da população, sobrevivia de seu próprio trabalho, tinha obrigações e cumpria, portanto, muitos impostos e para pagar os nobres e os cleros. Certo, aqui nós chegamos no maior declínio da Europa, que foi no século XIV, que foi marcado devido a uma série de fatores. As transformações após o auge do feudalismo, incluindo o aumento populacional, a produção agrícola e o comércio, geraram mudanças na sociedade. O século XIV foi assolado por guerras, revoltas, fome e peste negra, que dizimou um terço da população. É isso então, pessoal. Essas são as referências que foram usadas para quem quiser dar uma olhada, ver com mais detalhes. O vídeo é curto e a gente não consegue abordar tantos os detalhes. Qualquer dúvida pode mandar no comentário do vídeo. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.